Lefi Suede Ayaolela Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje o tema é a denúncia da competitividade, que é a falta de amadurecimento. Então nós queremos trazer esse tema hoje, que está no capítulo de 1 Coríntios 3, que diz a epígrafe, né? Que o espírito mundano causa divisão na igreja. Então nós vamos ler aqui essa denúncia da competitividade, que é a falta de amadurecimento dentro da igreja, que é o espírito do mundo que causa essa divisão. Aí diz a palavra de Deus: Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podereis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais creste, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifícios de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edificar sobre ele, mas veja que cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou ou está edificando, nessa parte permanecerá e receberá o seu galardão, o seu prêmio. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus
que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. E ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo se faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Outra vez o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, que é Pedro, que é pedra, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, amados, conforme nós falamos dessa competitividade, a epígrafe diz que o espírito mundano causa essa divisão. Eu quero deixar bem claro aqui que em Isaías 42, versículo 8, diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, muito menos o meu louvor às imagens de escultura. Ele não dá. Então, nós temos que entender o que estava vendo naquela igreja. Paulo mesmo vai falar no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 9, versículo 13 e 14, que diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, tá? Porque vós, irmão, foste chamado à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, à futilidade, à banalidade, mas vós servis uns aos outros. É o que Jesus ensinou os apóstolos: aquele que quer ser grande, que quer ser o maior, sirva, né? Mas hoje queremos ovacionamento, posicionamento, né? Então, pelo amor, devemos servir uns aos outros, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. É o quarto amor que eu digo, que Jesus ensinou nesta exemplificação de amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas nós vamos ler também sobre o fruto do Espírito, que está no mesmo capítulo de Gálatas, no capítulo 5, que vai falar dos frutos do Espírito, tá? Aqui do versículo 16 em diante diz: digo, porém, andai em espírito e não cumpreis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para não fazeis o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, não está debaixo da lei da carne, né? Porque a obra da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, que era o que estava havendo, porfia, era o que estava prevalecendo, a contenda, emulações, ira, que é o vírus da ira, o vírus da raiva, peleja, que essa articulação começou no imperialismo espiritual, vocês sabem disso, pelejas, que é o que estava havendo, essas dissensões, heresia, que adorando o homem, ele não divide a sua glória com ninguém, ele não divide, ele não dá o seu louvor nem as imagens. Então ele diz sobre isso aí, que a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia,
é emulação, a ira, peleja, dissensão, heresia. Inveja é homicídio, é o que João diz, que aquele que aborrece o seu irmão, ele não conhece Deus, ele é homicida, ele mata o seu irmão. Bebedice, que a bebedeira não é só pelo que entra pela boca, mas é o que entra pelo ouvido. As contrariedades, é o que eu falei, de um pouco de fermento que leveda a toda a massa e vai induzir aquele que está num patamar correto, aí começa a se direcionar, a se posicionar erroneamente devido a esse conflito, a inveja, né? Aí diz glutonaria e coisa semelhante a essas, a quais vos declaro, como já antes vos disse, que é o que cometem tais coisas, não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é o amor, né? O gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão, e contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a sua carne com suas paixões, com suas concupiscências. Se vivermos em espírito, andaremos também em espírito. Não sejamos cobiçosos, vangloriosos, tá? Irritando uns aos outros, é o que estava acontecendo. Que uns eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mas todo mundo é de Cristo, todo mundo depende dele. Por ele e para ele foram criadas, foram feitas todas as coisas. E uns aos outros, inveja uns aos outros. Então nós vemos aí, irmãos, amados, que na realidade, o que estava acontecendo, e Paulo fala sobre a unidade. A unidade, e aqui está dizendo, o corpo é de Cristo, e que não pode estar dividido, como somos todos dependentes uns dos outros. Como é isso, pastor? Até depois de morto, precisamos de alguém para nos enterrar, para carregar o nosso caixão. Olha só, dependemos uns dos outros, mas dependemos especificamente de Deus, porque nós vamos precisar, conforme eu falei, até depois de morto. Aqui no primeiro capítulo de 1 Coríntios, também mesmo no capítulo 12, fala sobre essa unidade, tá? Fala sobre essa unidade. 12. Vai falar aqui, ó. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, todos os membros são muitos e são um só, o corpo assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado em um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos teremos e temos, e vamos beber do mesmo Espírito, receber, né? Porque também o corpo não tem um só membro, mas muito. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo o corpo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles, como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. O olho não pode dizer, a mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. Não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E, por isso, reputamos os menores honrosos. Reputamos serem os menores honrosos no corpo, e a esse honramos muito mais aos que nós
são menores, decorosos, dando muito mais honra. Aquilo que a gente acha que é grande, tem que se fazer pequeno, tem que ser pequeno. Porque os que não são mais honestos, não têm a necessidade disso, mas muito honra ao que tinha falta dela. É o que está acontecendo hoje ministerialmente. É os escândalos que nós estamos vendo hoje, do homem ovacionando, e é por isso que Deus não divide a sua glória, para que não haja divisão no corpo. Nós estamos vendo isso aí literalmente acontecendo, como foi na igreja de Corintos, e hoje tem acontecido, né? A divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado um dos outros, que é o quarto amor, o amor ao próximo, de maneira que se um membro padecer, todos os membros padecem, como ele. Um membro honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ter prazer na vitória, na conquista do irmão, não. Hoje tem a inveja, hoje tem a rivalidade, hoje tem a crítica. Ora, se vós sois o corpo de Cristo, é o seu membro em particular. Aí vai dizer, e a um Deus pôs na igreja primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, que é o melhor. A obra específica é isso aí, profilática, filantrópica, social, é o dever da obra, é o dever nosso. Governo é aqueles que estão na liderança, e por isso que há essa competitividade, querer o posicionamento, ovacionamento, querer estar em eminência e evidência, mas já estamos fazendo parte do corpo, né? Socorros, isso aí quase ninguém quer fazer. Queremos governo e variedade de língua. Bom, eu não vou entrar nessa área aí que é meio complicado, né? Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagre, todos têm o dom de curar, falam todos diversas línguas. E aí, ó, não é língua estranha não, diversas línguas, é o que há contrariedade nos dias odiernos da emoção, da sedução. É idiomas, essas diversas línguas, interpretação, também para aqueles que estão ouvindo entenderem, não fazer som estranho. Porquanto procurai com zelo o melhor dom, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então nós vemos aqui que esse reforço espiritual vai nos imunizar dessa situação. Nós vemos que esse capítulo 13 fala de podermos ter a capacidade, mas nós devemos amar ao próximo, né? Conforme nós lemos. O versículo 16 aqui diz, ó, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí, isso está falando do fôlego da vida que habita em nós e retornará para ele. Como no versículo 17 diz, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque é templo de Deus e vós sois santo. Aí está falando para não vivermos nessa futilidade, não viver de qualquer maneira, dizendo ou se achando crente e andando mal, dando mau testemunho, vivendo em orgia, né? Ingerindo toda a porcaria que nos oferecem para destruir o corpo. E é como está escrito, né? O nosso corpo é o templo do Espírito. E o nosso corpo
ele tem que ser preservado para a manutenção da atuação do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus doutrina o nosso. Como Hebreus está escrito, como aos homens está designado morrerem uma só vez, após a morte segue-se o juízo. Vai seguir o juízo, tá? Se você observar, tá? O versículo 18 diz: ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo se faça-se louco para ser sábio. Como é isso, pastor? Em 1 Samuel, lá, no capítulo 21, do versículo 10 a 15, e do capítulo 22, versículo 1, conta a história de Davi, que fugiu para a terra de Aquis, fugindo de Saul, e lá ele ouviu um cântico do que ovacionava ele quando ele estava no seu auge, antes da perseguição de Deus na vida dele. Então disse: esse Davi, o que as mulheres diziam, Saul feriu milhares, Davi feriu seus 10 milhares. E quando ele ouviu aquela palavra que exaltava, agora lhe abateu. E o que ele faz? Ele rapidamente pensou: vão querer me escalpelar. E ele colocou a mão sobre os embaixo da porta e escumou pela barba, se fez de louco. E o rei Aquis, ele disse: olha, não me tem louco nessa terra, para que me traga também esse? Retira ele da minha presença. E rapidamente Davi se escoou, e dentro do capítulo que eu já falei, que ele, no capítulo 22, no versículo 1, ele vai para a caverna de Adulão. Ele foge para a caverna de Adulão e ali se esconde, porque ele se fez de louco para fugir daquela situação de que ele estava correndo perigo de vida. Então, muitas das vezes, temos que ter essa loucura da sabedoria. Que é isso, pastor? Loucura da sabedoria a loucura da sabedoria, às vezes, é ficar calado, não responder o tolo conforme a sua justiça. É isso aí. É falar na hora que Deus permite. Olha, porque Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16 e 17, vai dizer assim: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerás fora do tempo. O que é isso, pastor? Porque aqui ainda Eclesiastes 8, versículo 8, diz que nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte. Mas nem há arma nessa peleja, mas nem tampouco a impiedade livrará o ímpio. Perdão. Então nós vemos aqui que, na realidade, Davi, ele se fez de louco para escapar daquela situação. Tem situação que a gente tem que usar o ministério de Jesus. Qual o ministério que Jesus mais usou, pastor? É ficar calado, não responder o tolo conforme a sua justiça. Quando ele respondia, é por isso que ele diz: seja tardio no falar, rápido no pensar. Então, quando ele respondia, era perguntando se tinha fundamento que eles estavam indagando. Então, ele não questionava, ele passava. Você tem noção do que está falando? É conforme tentaram cobrar tributo. Bom mestre, tu é justo, tu é poderoso, mas dizem que tu não paga tributo. E ele pediu uma moeda e mostraram aí. Ele diz: de quem é a esfinge? De quem é essa imagem? Ah, é de César. Então, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. É por isso que Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. E aí é que está, como nós vemos o versículo 19, porque a sabedoria desse mundo, diante de Deus,
diante de Deus. É loucura, como está escrito, ele apanha o sábio na sua própria astúcia. Olha o que está em 2 Timóteo, versículo 13 e 14. Você vai acompanhar comigo. Você vai ver que diz que o tolo, o malandro, ele vai sendo malandreado e malandriano. Ou seja, vamos lá, 2 Timóteo 3, 13 e 14. Ele diz aqui, ó: mas os homens maus enganadores e irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sobre de quem tens aprendido. É não se deixar se dominar, não se deixar se ovacionar, sabendo que a honra e a glória de Cristo, porque vai dizer aqui, outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos, porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então não tem para onde escapar, conforme eu já disse, que ele não divide a sua glória, ele não dá o seu louvor às imagens, principalmente ao homem que é ansioso, é desonesto, rebelde. Muitos querem falar, mas não querem ouvir. Muitos querem ensinar e não aprendeu. Muitos vivem dentro dessa contrariedade, por isso que há competitividade, conforme estava vendo na igreja, e Paulo teve que repreender. Ainda são carnais, são meninos, porque estão ligados a coisas banais. Mas que fica essa palavra reflexiológica nessa manhã de domingo. Eu afirmo que Lefi é suede ayaulela, mesma. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.